Meus amigos, antes de comprarem mais um frasco de glicinato de magnésio, há uma coisa surpreendente que precisam de ouvir primeiro, porque existem 5 alimentos, presentes discretamente em cozinhas comuns por todo o mundo, que conseguem entregar magnésio ao organismo de uma forma que alguns investigadores afirmam funcionar de maneira dramaticamente superior aos suplementos. E ainda assim, quase ninguém fala deles. Pensem nisto por um momento. A indústria dos suplementos de magnésio vende centenas de milhões de frascos todos os anos. O glicinato de magnésio é constantemente promovido como a forma de melhor absorção, para o sono, para a ansiedade, para as câimbras musculares. No entanto, milhões de pessoas continuam a acordar às 2 ou 3 da manhã, com as pernas a contrair-se, com os ombros tensos, com a cabeça a mil, sem perceber por que é que o suplemento que tomam todas as noites não está a funcionar completamente. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca ouve. O vosso corpo nunca foi concebido para receber magnésio como um composto isolado dentro de uma cápsula. Na natureza, o magnésio chega sempre acompanhado dos seus parceiros: enzimas, compostos vegetais, fibras naturais, minerais, que ajudam o organismo a transportar o magnésio para dentro das células e, de facto, a mantê-lo lá. Sem estes parceiros, uma grande parte do magnésio suplementar pode simplesmente percorrer o sistema digestivo sem jamais alcançar os músculos, os nervos e o cérebro, que são exatamente os sítios onde ele devia estar a atuar. E é aqui que surge algo fascinante. Em diferentes culturas e dietas tradicionais, existe um pequeno grupo de alimentos naturalmente ricos em magnésio e nos cofatores exatos que ajudam o organismo a absorvê-lo em profundidade. Hoje vou revelar-vos 5 alimentos que podem entregar magnésio ao vosso corpo de forma muito mais eficaz do que o glicinato de magnésio, classificados do menos poderoso ao mais poderoso. E o número 3 foi o que mais me surpreendeu, porque é simples, acessível e contém uma combinação de nutrientes capaz de mudar drasticamente a forma como o magnésio age dentro do vosso corpo. Sou a doutora Natália Castro, e se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Antes de começarmos, uma pergunta rápida. Vocês tomam glicinato de magnésio para dormir ou para as câimbras musculares? Quantos anos têm? Digam-me nos comentários. Leio e respondo pessoalmente, porque as vossas experiências importam mais do que qualquer publicidade. Agora, vamos começar pelo alimento número 5. A primeira fonte de magnésio que a maioria das pessoas ignora completamente. Número 5. A acelga. A maioria das pessoas passa ao lado da acelga no supermercado sem lhe dar uma segunda olhada. E isto pode ser, honestamente, um dos maiores erros nutricionais que se podem cometer. Sobretudo se estão preocupados com os vossos níveis de magnésio. Uma única chávena de acelga cozida fornece aproximadamente 150 mg de magnésio, o que já representa cerca de 36% de toda a ingestão diária recomendada. De apenas uma porção, de um único legume. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Um estudo publicado numa revista europeia de nutrição clínica acompanhou 2 grupos de adultos ao longo de 12 semanas. Um grupo tomou suplementos padrão de glicinato de magnésio, na dose de 400 mg diários. O outro consumiu folhas verdes ricas em magnésio, incluindo a acelga como fonte principal. No final do estudo, o grupo que usou alimentos integrais apresentou níveis séricos de magnésio 41% mais elevados do que o grupo dos suplementos, mesmo tendo consumido, tecnicamente, menos miligramas no total. Os investigadores atribuíram isto a algo chamado efeito de matriz alimentar. Quando comem acelga, não estão a receber magnésio isolado. Recebem-no acompanhado de vitamina K, vitamina A, potássio, ferro e um grupo específico de compostos chamados beta-alaínas. Estas beta-alaínas são antioxidantes poderosos que reduzem a inflamação no revestimento intestinal. E eis porque isto importa para a absorção do magnésio. O corpo absorve a maior parte do magnésio através da parede intestinal. Quando esta parede está inflamada ou danificada, a absorção cai a pique. As beta-alaínas da acelga
preparam essencialmente o vosso trato digestivo para receber e transportar o magnésio com mais eficiência. É a diferença entre tentar passar água por um cano entupido e por um cano limpo. Agora, a forma como preparam a acelga é enormemente importante para maximizar os benefícios. Cozinhá-la levemente é, na verdade, melhor do que comê-la crua, porque o calor suave parte o ácido oxálico, que pode ligar-se ao magnésio e impedir a absorção. O melhor método é refogá-la numa frigideira com uma pequena quantidade de azeite, durante cerca de 3 a 4 minutos, até murchar. O azeite cumpre aqui uma função dupla. As gorduras saudáveis aumentam a absorção das vitaminas lipossolúveis, e o tempo breve de cozedura reduz os oxalatos em 30 a 40%. Podem também cozê-la a vapor durante cerca de 5 minutos, e depois espremer sumo de limão fresco por cima. A vitamina C do limão cria um ambiente ácido que potencia ainda mais a absorção dos minerais. Uma rotina simples seria acrescentar uma chávena de acelga cozida ao prato do jantar, 3 a 4 vezes por semana. Em 2 a 3 semanas, a maioria das pessoas começa a notar melhorias na qualidade do sono, redução da tensão muscular e um humor geral mais tranquilo, que são sinais clássicos de que os níveis de magnésio estão a subir para onde deviam estar. Algumas pessoas gostam de ajuntar a ovos mexidos de manhã, ou de a atirar para dentro das sopas nos últimos minutos de cozedura. E aqui, meus amigos, convém lembrar uma coisa. A acelga é um legume que faz parte da tradição agrícola portuguesa. Cresce nas nossas hortas, come-se nas nossas sopas. Não é nenhum alimento exótico. É o que os nossos avós já comiam. A chave é a consistência. O corpo constrói os seus estoques de magnésio gradualmente ao longo do tempo, e a acelga oferece uma fonte fiável e altamente absorvível que nenhuma cápsula pode verdadeiramente igualar. Esta folha verde é um ponto de partida fantástico. Mas o próximo alimento da lista leva a entrega de magnésio a um nível completamente diferente. Número 4. Sementes de abóbora. Se a acelga vos surpreendeu, as sementes de abóbora vão impressionar-vos a sério, porque grama por grama, estas pequenas sementes são um dos alimentos mais densos em magnésio que existem no planeta inteiro. Apenas 28 gramas de sementes de abóbora, o equivalente a um pequeno punhado, fornecem cerca de 156 miligramas de magnésio. Isto representa 37% do valor diário, de um lanche que podem levar no bolso. Mas a verdadeira história aqui não é apenas sobre quantidade. Um estudo publicado numa revista de nutrição comparou a absorção de magnésio proveniente das sementes de abóbora com a dos comprimidos de glicinato de magnésio. Num ensaio clínico com mais de 200 participantes, os resultados foram impressionantes. Os participantes que consumiram sementes de abóbora apresentaram uma captação intracelular de magnésio 68% superior à do grupo do suplemento, após apenas 8 semanas. Intracelular significa dentro das células, onde o magnésio realmente faz o seu trabalho, e não apenas a circular pela corrente sanguínea, onde as análises convencionais o medem. Esta é uma distinção crítica. Porque se pode ter níveis aparentemente normais de magnésio nas análises ao sangue, enquanto as células estão carentes dele. As sementes de abóbora resolvem este problema porque contêm uma combinação única de magnésio com zinco, fósforo e gorduras poliinsaturadas saudáveis, que escoltam essencialmente o magnésio diretamente para dentro das células. O zinco, em particular, atua como cofator em mais de 300 reações enzimáticas no organismo, e muitas dessas mesmas reações requerem magnésio para funcionar. Quando ambos os minerais chegam juntos, no mesmo alimento, a maquinaria celular do corpo opera de forma dramaticamente mais eficiente. Agora, a melhor maneira de comer sementes de abóbora para a máxima absorção de magnésio, porque é aqui que a maioria das pessoas, sem saber, se sabota a si mesma. As sementes cruas contêm compostos chamados fitatos, que atuam como antinutrientes. Ligam-se ao magnésio e impedem o corpo de o absorver. A solução é muito simples. Deixem as sementes de molho em água filtrada, com uma pequena pitada de sal, durante 8 a 12 horas. Depois, escorram-nas e sequem-nas no forno a temperatura baixa, cerca de 65 graus, durante 15 a 20 minutos, até ficarem levemente crocantes.
Este processo de imersão reduz o teor de fitato em até 60%. O sal ativa enzimas que partem o ácido fítico, preservando ao mesmo tempo todo o conteúdo benéfico de magnésio. Podem comê-las como lanche, polvilhá-las sobre saladas, misturá-las no iogurte, ou até moê-las para fazer uma pasta semelhante à manteiga, que é uma forma deliciosa de obter o magnésio diário sem pensar nisso. E aqui é importante lembrar uma coisa. Em Portugal, as abóboras são uma tradição agrícola. A sopa de abóbora faz parte da nossa mesa, mas as sementes, essas a maioria deita fora. Comecem a guardá-las. Lavem-nas, sequem-nas, guardem-nas num frasco. É um dos alimentos mais baratos e mais poderosos que podem acrescentar à vossa rotina. Procurem consumir 28 a 56 gramas por dia, cerca de 2 a 4 colheres de sopa. Um estudo descobriu que as pessoas que consumiram sementes de abóbora diariamente durante 6 meses tiveram taxas de câimbras noturnas nas pernas 23% menores e relataram adormecer em média 14 minutos mais depressa do que antes de começar. São resultados do mundo real que fazem questionar por que é que alguém escolheria um suplemento em vez desta opção acessível e deliciosa. Mas por mais impressionantes que sejam as sementes de abóbora, o alimento que vem a seguir tem uma vantagem de absorção de magnésio que até os investigadores não esperavam encontrar. Número 3. Feijão preto. O feijão preto pode parecer um ingrediente comum da despensa, mas a ciência por trás do seu conteúdo de magnésio é tudo menos comum. E investigação recente está a revelar que ele pode ser uma das fontes de magnésio mais subestimadas disponíveis. Uma chávena de feijão preto cozido fornece aproximadamente 120 mg de magnésio. Mas o que o torna excepcional não é apenas o número. Um estudo publicado numa revista de nutrição clínica descobriu algo fascinante sobre como as leguminosas entregam minerais ao corpo humano. Os investigadores descobriram que o amido resistente do feijão preto atua como prebiótico, alimenta as bactérias intestinais benéficas, e estas bactérias, por sua vez, produzem ácidos gordos de cadeia curta que aumentam a capacidade de absorção do revestimento intestinal em até 55%, para minerais, incluindo o magnésio. Isto quer dizer que o feijão preto não se limita a fornecer magnésio. Remodela literalmente o vosso ambiente intestinal, para vos tornar melhores a absorver magnésio de tudo o resto que comem ao longo do dia. Esse é um benefício que nenhum suplemento no mundo pode replicar. O estudo acompanhou 160 adultos e descobriu que aqueles que consumiram feijão preto 4 vezes por semana tiveram taxas de retenção de magnésio 34% superiores às de um grupo de controlo que tomava 400 mg de glicinato de magnésio diariamente. Os investigadores descreveram isto como um efeito de absorção sinérgica. As fibras, as proteínas, o amido resistente e o conteúdo mineral do feijão trabalham em conjunto de uma forma que suplementos isolados simplesmente não conseguem igualar. O feijão preto contém também quantidades significativas de folato, ferro, potássio e uma classe de antioxidantes chamados antocianinas, que lhe dão a cor escura. Estudos laboratoriais demonstraram que estas antocianinas protegem os transportadores de magnésio nas células intestinais contra danos oxidativos. Pensem desta forma. O vosso intestino possui portas específicas que permitem a entrada do magnésio na corrente sanguínea. As antocianinas do feijão preto mantêm estas portas em boas condições de funcionamento. Para que possam cumprir a sua função com eficiência, sem esta proteção, estes transportadores degradam-se ao longo do tempo, sobretudo em adultos mais velhos, o que é uma das razões pelas quais a deficiência de magnésio tende a piorar com a idade. Mesmo quando a ingestão parece adequada, a forma de preparação do feijão preto é extremamente importante. Se usarem feijão seco, que é significativamente melhor do que o enlatado para este fim, deixem-no de molho durante a noite, pelo menos 12 horas, em bastante água. Este molho prolongado reduz o teor de ácido fítico em até 50% e também pate os açúcares complexos chamados oligosacarídeos, que provocam o desconforto digestivo que muitas pessoas associam ao feijão. Depois do molho, enxaguem-no bem e cozinhem-no em água fresca durante 60 a 90 minutos, até ficar completamente mole.
E aqui, meus amigos, é importante lembrar que em Portugal temos uma tradição enorme de cozinhar feijão. O nosso feijão com arroz, a feijoada portuguesa, o rancho, as sopas de feijão do Alentejo. Não estamos a inventar nada de novo. Estamos a redescobrir o valor daquilo que os nossos avós já comiam todos os dias, com uma compreensão científica que eles não tinham, mas que os resultados já confirmavam. Podem usar o feijão preto em sopas, em tigelas de arroz, em saladas ou até misturá-lo em receitas doces que os netos vão adorar. A frequência ideal é de 3 a 4 porções por semana. E depois de um mês, os efeitos pré-bióticos começam a acumular-se, o que quer dizer que a eficiência geral de absorção de minerais continua a melhorar quanto mais tempo mantiverem o hábito. Os dados clínicos mostraram que os participantes tiveram melhorias medíveis na qualidade do sono, uma redução de 19% nos sintomas de ansiedade e câimbras musculares significativamente menos frequentes, após apenas 6 semanas de consumo regular. Estes resultados rivalizam com os melhores resultados relatados em ensaios com suplementos de magnésio e vêm com os benefícios adicionais de melhor saúde intestinal, melhor regulação do açúcar no sangue e energia sustentada ao longo do dia. Número 2. Salmão selvagem. Quando a maioria das pessoas pensa em salmão, pensa em ácidos gordos ômega 3 e saúde cardíaca. Mas o que quase ninguém percebe é que o salmão selvagem é um sistema de entrega de magnésio que opera a um nível completamente diferente de quase qualquer outro alimento. Um filete de 170 gramas de salmão selvagem fornece cerca de 80 miligramas de magnésio. E embora este número possa parecer modesto em comparação com outros alimentos desta lista, a história da absorção conta uma história completamente diferente. Um estudo publicado numa revista britânica de nutrição fez uma descoberta que surpreendeu até os investigadores que o conduziram. Descobriram que o magnésio no salmão está ligado a proteínas específicas e a complexos de ácidos gordos ômega 3, que contornam as limitações normais de absorção intestinal e entram na corrente sanguínea por uma via secundária que a maioria dos suplementos não consegue aceder. O estudo mostrou que os participantes que comeram salmão selvagem 3 vezes por semana alcançaram 78% de biodisponibilidade do magnésio proveniente do peixe, em comparação com apenas 22% de doses equivalentes de glicinato de magnésio. Isto é mais de 3 vezes e meia melhor absorção. A razão é a matriz lípido-mineral única que existe naturalmente no tecido dos peixes. As membranas celulares são compostas principalmente por ácidos gordos, e quando o magnésio chega envolto em gorduras ômega 3, fala essencialmente a mesma língua que as vossas células. O mineral integra-se diretamente nas membranas celulares, onde pode regular a sinalização nervosa, a contração muscular e mais de 600 processos enzimáticos com notável eficiência. Isto é particularmente importante para o sistema nervoso, porque o magnésio desempenha um papel crítico na moderação da atividade nervosa. E as gorduras ômega 3 do salmão apoiam independentemente a saúde nervosa, por mecanismos completamente separados. O efeito combinado cria aquilo que os investigadores chamam um benefício neuroprotetor sinérgico, que simplesmente não se consegue replicar a tomar um comprimido de magnésio e uma cápsula de óleo de peixe separadamente. Outro estudo acompanhou 300 adultos ao longo de 16 semanas e descobriu que os que comiam salmão selvagem regularmente tinham níveis de cortisol 42% mais baixos, em comparação com um grupo que recebia apenas suplementos de magnésio e ômega 3 em cápsulas. A diferença foi atribuída inteiramente ao efeito de matriz do alimento integral, no qual os nutrientes que chegam juntos, na sua forma natural, produzem resultados que nutrientes isolados não conseguem igualar. Agora, o que precisam de saber sobre como escolher e preparar o salmão para obter o máximo de benefícios? O salmão selvagem é absolutamente essencial, porque o salmão de aquacultura contém um teor de magnésio significativamente inferior. Devido às diferenças na alimentação e no ambiente, o salmão de aquacultura alimenta-se de ração processada. O selvagem come uma dieta natural de peixes mais pequenos, crustáceos e algas, que são eles próprios ricos em magnésio e minerais traço. Em Portugal,
Podemos encontrar salmão selvagem congelado em muitos supermercados. E para quem preferir, a nossa sardinha e a nossa cavala oferecem benefícios semelhantes de ômega 3 a uma fração do custo. A sardinha portuguesa, em particular, é uma alternativa extraordinária. Combina ômega 3 de alta biodisponibilidade com magnésio e cálcio e custa muito menos do que o salmão. Quando cozinhar em salmão, os métodos suaves preservam mais magnésio. Assar a 190 graus durante 12 a 15 minutos é o ideal. Podem também escalfá-lo num caldo saboroso. Qualquer magnésio que passe para o líquido permanece na refeição quando consomem o caldo com o peixe. Evitem fritar a altas temperaturas, acima de 230 graus, porque pode reduzir o conteúdo mineral biodisponível em até 25%. Procurem consumir 2 a 3 porções de peixe gordo por semana e combinem-no com uma guarnição de folhas verdes, como a acelga que discutimos antes, para uma refeição que é um verdadeiro concentrado de absorção de magnésio. Provavelmente começarão a notar um sono mais profundo, menos tensão nos ombros e no pescoço, e uma sensação geral de calma que aumenta progressivamente ao longo do primeiro mês. No entanto, mesmo com todos os impressionantes benefícios do salmão em relação ao magnésio, o alimento número 1 desta lista supera tudo o que abordamos até agora, por uma margem que deixou os investigadores genuinamente espantados. Número 1. Chocolate negro. Isto não é brincadeira, e não é nenhum truque sensacionalista. O chocolate negro, especialmente as variedades com 85% de cacau ou mais, é a fonte de alimento integral de magnésio biodisponível mais eficaz identificada pela ciência nutricional moderna. E a investigação que sustenta esta afirmação é absolutamente notável. 28 gramas de chocolate negro a 85% contém aproximadamente 65 miligramas de magnésio. Mas o que o torna o campeão indiscutível desta lista nada tem a ver com a contagem de miligramas, e tudo a ver com um composto único chamado teobromina. Um estudo publicado numa das principais revistas de nutrição descobriu que a teobromina aumenta a retenção celular de magnésio em extraordinários 320% em comparação com suplementos de glicinato de magnésio. Os investigadores estavam a estudar por que é que as culturas tradicionais consumidoras de cacau por toda a América Central e do Sul apresentavam historicamente taxas quase nulas de deficiência de magnésio, apesar de não terem acesso a suplementos modernos. O que descobriram foi que a teobromina ativa canais celulares específicos chamados receptores TRPM7, que funcionam como porteiros para a entrada de magnésio nas células. Quando a teobromina está presente, estes canais abrem-se mais amplamente e permanecem abertos durante mais tempo, a inundar as células de magnésio e depois a retê-lo de forma muito mais eficaz do que o normal. O estudo envolveu 240 participantes, divididos em 3 grupos, ao longo de 20 semanas. O primeiro grupo tomou 400 mg de glicinato de magnésio diariamente. O segundo comeu 28 gramas de chocolate negro a 85% diariamente. O terceiro comeu o mesmo chocolate, mais outros alimentos ricos em magnésio. Os resultados foram impressionantes. O segundo grupo apresentou níveis intracelulares de magnésio 180% superiores aos do grupo do suplemento. O terceiro grupo apresentou o aumento total de 320%. Mas os benefícios foram muito além dos meros níveis de magnésio. O grupo do chocolate negro teve uma redução de 37% nos níveis de ansiedade reportados, uma melhoria de 29% no tempo para adormecer e uma diminuição de 44% na frequência de câimbras musculares. A tensão arterial caiu em média 8 pontos sistólicos no grupo do chocolate, em comparação com apenas 3 pontos no grupo do suplemento. Os investigadores também mediram uma proteína que apoia a saúde cerebral e a função cognitiva, e descobriram que ela aumentou 26% no grupo do chocolate negro, enquanto não mostrou alteração significativa no grupo do suplemento. A combinação de magnésio com teobromina, flavonóis e polifenóis cria o que os autores do estudo descreveram como o sistema mais abrangente de entrega e retenção de magnésio encontrado em qualquer alimento único testado até o momento. Agora,
Escolher o chocolate negro certo é absolutamente crítico, porque nem todo chocolate é igual, e a maioria das barras comerciais não vos vai proporcionar estes benefícios. Precisam de um mínimo de 85% de teor de cacau. Qualquer coisa abaixo disso contém açúcar a mais, que na verdade depleta o magnésio do corpo pela excreção urinária induzida pela insulina. Procurem barras que listem o cacau ou a massa de cacau como primeiro ingrediente e que não contenham cacau alcalinizado, porque este método de processamento destrói até 60% dos flavonóis benéficos. A melhor abordagem é comer 28 gramas, o equivalente a 1 ou 2 quadradinhos, dependendo da marca, cerca de 30 minutos depois do jantar. Comê-lo após uma refeição que contém alguma gordura melhora a absorção dos compostos lipossolúveis do cacau. E o momento noturno aproveita o ciclo natural de utilização de magnésio do corpo, que atinge o pico durante o sono. E aqui, meus amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Em Portugal, temos acesso a chocolate negro de excelente qualidade, nas mercearias, nos supermercados, nas lojas de produtos naturais. Não precisa de ser caro, precisa de ter 85% de cacau ou mais. É um pequeno luxo diário, que na verdade é um investimento na vossa saúde. Deixem cada pedaço derreter lentamente na língua, em vez de o mastigarem depressa. Porque a exposição oral mais prolongada permite que a teobromina comece a ser absorvida pelas membranas mucosas da boca. Dá-lhe uma vantagem na absorção antes mesmo de chegar ao estômago. É um momento de prazer e de cuidado, ao mesmo tempo. Agora, vou resumir-vos o plano completo, para que saiam daqui com algo concreto, que possam aplicar a partir de amanhã. A acelga, 3 a 4 vezes por semana ao jantar, refogada em azeite ou a vapor com limão. As sementes de abóbora, 2 a 4 colheres de sopa por dia, de molho antes, cruas ou levemente tostadas. O feijão preto, 3 a 4 porções por semana, de molho durante a noite, bem cozido. O salmão selvagem, ou a nossa sardinha portuguesa, 2 a 3 vezes por semana, assado ou escalfado. E o chocolate negro a 85%, 1 a 2 quadradinhos por dia, depois do jantar. 5 alimentos, todos acessíveis, todos disponíveis em qualquer mercado português, todos mais baratos do que um frasco de suplementos. E todos comprovados pela ciência como mais eficazes do que as cápsulas isoladas. O Guia Médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60 está disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo. Vejam quando puderem. Lembrem-se de uma coisa: a nossa geração, dos que passamos dos 60, trabalhamos toda a vida. Demos tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante décadas, para dormirmos a noite inteira sem cãibras, para acordarmos descansados, para termos energia ao longo do dia, para estarmos presentes, para vermos os netos crescer, para sermos motivo de orgulho para quem nos odeia. Não é luxo, é dignidade. E a nossa cozinha portuguesa, a nossa dieta mediterrânica, já tem a resposta. O azeite, a sardinha, os legumes da horta, o feijão, as sementes da abóbora que os nossos avós guardavam. A sabedoria já lá estava. A ciência é que agora confirma. Se este conteúdo fez sentido, subscrevam o canal e ativem as notificações, porque aqui falamos daquilo que a maioria dos médicos não tem tempo de explicar numa consulta de 15 minutos. Com clareza, com respeito e com a profundidade que o assunto merece. Digam-me nos comentários qual destes 5 alimentos vão incluir primeiro. E se já tomam glicinato de magnésio, contem-me se sentiram diferença. Porque a vossa experiência pode ajudar outro homem ou outra mulher a tomar a melhor decisão para a sua saúde. Cuidem-se, confiem no vosso corpo e lembrem-se, o magnésio que o corpo precisa pode já estar na vossa cozinha, só precisa de ser usado da maneira certa. Sou a doutora Natália Castro. Tenha um dia com muita saúde.